A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, amigos da Nova Era. Estamos iniciando mais um Nova Era News. Hoje temos o prazer de receber aqui conosco o Tenente Coronel Pimentel e a professora e psicóloga Vivian, que vamos conversar um pouco sobre a causa do autismo. Eles que são voluntários e fazem um trabalho diferenciado nessa questão. Exatamente, não sei se eu posso até dizer, e depois eu gostaria até que os dois me corrigissem se eu estiver errado, é uma síndrome, né, que tem afetado muitas crianças a nível não só de Lages, Santa Catarina, no Brasil, enfim. Então tem chamado muita atenção essa causa do autismo e eles são voluntários na defesa nesse trabalho que realmente tem chamado muita atenção de nós catarinenses. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre essa temática tão importante e necessária na sociedade. Legal. Tudo bem, Tenente? Tenente Coronel, né? Tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo, Vivian, a quem nos assiste. Muito obrigado pela oportunidade de falar de uma das causas mais importantes para mim, além da segurança pública, onde eu atuo há um bom tempo, essa causa que é a causa do meu filho, o autismo. Legal. Vivian, você tem tido uma experiência muito grande no trabalho, na defesa dessas questões, né? Para as pessoas que estão, né, do outro lado aí na televisão, nos assistindo, o que é o autismo? Então, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente fala transtorno a nível de diagnóstico, né? Mas a palavra transtorno, assim, para o dia a dia, a gente não utiliza muito porque é uma palavra que vem, parece que embutida como uma dificuldade. Então, eu costumo dizer assim que o autismo é uma condição cerebral que o cérebro recebe e capta informações de uma maneira diferenciada dos cérebros típicos, vamos dizer assim. Tanto que no autismo e outros tipos de transtornos do neurodesenvolvimento é chamado de neuroatípicos. Então, e é uma condição que vai incidir em dificuldades nas áreas sociais, nas áreas de comunicação e comportamentos mais restritos e também estereotipados. Então, essas dimensões, elas são afetadas nas pessoas a nível de desenvolvimento e vai ser diferenciada pelo nível de suporte. Do tanto que aquela pessoa necessita de um apoio, de uma mediação, de uma outra pessoa para que ela conviva melhor nas tarefas diárias, no dia a dia, no ambiente escolar, laboral. Isso é tratado como doença ou não? Como é que é tratado? Não. Porque a doença, ela tem um curso, né? A certo. Doença, ela inicia, tem um meio, tem um fim. E o autismo, assim, a nível de diagnóstico, a nível clínico, médico, ele é tratado mesmo como um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, a pessoa já nasce com ele e ele não tem cura. Porém, com o tratamento adequado, quanto mais precoce for o início dos tratamentos, com equipe multiprofissional, e isso envolve desde o diagnóstico, que o diagnóstico é médico, totalmente clínico, então pode ser diagnóstico com neurologista, psiquiatra, e a equipe multiprofissional ela vai avaliar a necessidade de tratamento, quais são as áreas que necessitam de estímulos. Então esses profissionais são
em grande parte são psicólogos, para trabalhar a parte comportamental. Aí entra também o apoio às famílias, fisioterapia, quando a criança, o adolescente, adulto precisa de estímulos de fisioterapia. Alguns apresentam hipotonia, que é uma fraqueza muscular. Terapia ocupacional, que esse profissional ele também vai atuar assim na área de atividades de vida diárias, atividades de vida prática e nas áreas sensoriais, que muitos dos autistas eles apresentam ou hipersensibilidade ou hipossensibilidade, ou seja, eles podem ter uma alteração para mais ou para menos. Nós temos as áreas que captam as informações do universo, né, como audição, visão, olfato, paladar, e no autismo muitos ou têm uma alteração para mais ou para menos. Também nós temos, e o profissional da fonoaudiologia vai trabalhar na parte da fala, na parte da comunicação. Eles também contribuem na parte da leitura, escrita, enfim, assim, tem a parte psicopedagógica também. Então, é uma equipe que ela vai acompanhar em cima da avaliação que for feita das necessidades, especificidades de cada pessoa. De cada pessoa. Tenente Coronel Pimentel, o senhor tem uma experiência dentro da sua casa, né? Como é que é essa situação e em que momento o senhor entendeu? Porque a doença do autismo não é doença, né? Desculpe, essa questão do autismo, ela ganhou uma proporção muito grande, não faz muito tempo, né? Porque isso sempre existiu, né? Mas agora é que parece que ganhou uma dimensão maior, ou as pessoas começaram a expor o problema, né? Que é uma das questões. Como é que o senhor detectou essa situação dentro da sua casa? Enfim, como é que é administrar uma questão dessa? Bem, Marcelo, é complexo, é desafiador, mas é maravilhoso. Se a gente tem o apoio, primeiro de tudo, da própria família da gente, depois dos amigos mais próximos, colegas de trabalho, e, consequentemente, da sociedade em geral, aí entra a educação, a saúde, o dia a dia, você começa a ver que a gente transforma o mundo para melhor. Então, o Pedro hoje tem 8, vai fazer 9 anos em dezembro, ele tinha 2 anos e pouquinho, nós percebemos que ele não interagia com as crianças da idade dele, como uma criança típica, como a Vivian falou. Vamos usar a palavra, entre aspas, normal, que nós criamos um conceito que não existe de normal. Ele não brincava com as crianças, não interagia, não estava olhando nos olhos nossos, não estava conversando como uma criança da idade dele, nós entendemos que deveria conversar. E aí é importante, fomos buscar auxílio médico, um neurologista, fora daqui. Naquele primeiro profissional, ele entendeu que deveria estimulá-lo levando só para a escola. Aí foi colocado numa escola aqui, privada. Depois eu vou citar por que eu falo a diferença da pública e da privada. Foi bom para ele, mas continuou apresentando essas alterações do seu comportamento. Evoluiu alguma coisa, outras nem tanto. Retornamos, fomos buscar outros profissionais da neurologia. Aí até que, com uns 6 meses de análise, e também de uma equipe multiprofissional, como a Vivian falou, chegou-se à conclusão, né? Aí neurologistas, psicólogos principalmente, né? São os profissionais mais indicados nesse momento para você que é pai ou mãe, tem dúvidas, né? Chegou-se ao laudo que ele era autista, nível de suporte 2. E é um luto, muitas vezes, a gente tem estudado isso. É como se aquele filho idealizado morresse e surge um novo filho, que é o filho real. E eu digo, e um dia o Pedro vai assistir essa reportagem, você é o melhor filho que Deus me deu, filho. Pai te ama muito, sempre. Não quero que você mude em nada. E ali a gente começa a aprender
a gente começa a ver o preconceito na sociedade. As pessoas geralmente têm preconceito porque não têm conhecimento. Nós não somos pessoas más. Mas quando eu não conheço, eu fico pensando, aquela criança faz uma birra, mas será que é birra? Será que não é uma alteração do comportamento, como a professora Vivian falou aqui? E ele, por exemplo, o Pedro, choro de neném perto dele, cria nele, desperta nele uma reação de colocar a mão nos ouvidos. Aquele secador de mãos que muitas vezes eu fui da Polícia Militar Ambiental, o Céu, nosso amigo sabe disso, acompanhou a gente em várias missões, tu coloca a mão, aí o ar quente seca. Do ponto de vista ambiental, eu não tenho papel, mas do ponto de vista sensorial, pro autista que tem uma sensibilidade ao ruído, é terrível. O Pedro no início ficava longe daquilo. Hoje ele já está com todo o trabalho da equipe, das equipes, né, multiprofissionais, que graças a Deus o meu filho tem essa condição de ter todo o atendimento. E ele está então, como a professora colocou, evoluindo e conseguindo conviver com essa realidade. Essa luz que está aqui para autistas que têm sensibilidade visual pode ser muito difícil. E para nós pais, o maior receio é como eles continuarão a caminhada na vida quando nós não estivermos mais aqui. Porque muitos dependem do pai e da mãe ou dos familiares para tudo. Sim. Né? Então por isso que a gente trabalha questões básicas. Para nós é uma vitória colocar uma meia no pé, um tênis, uma blusa sobre a camiseta, comer sozinho, fazer higiene sozinho. Gente, notem, não é porque ele não quer, não é porque ele é mal educado. Ele tem o transtorno do neurodesenvolvimento, chama-se transtorno do espectro autista. Ele é uma condição, mas ele, do ponto de vista legal, é uma deficiência. Existe uma lei, a 12764 de 2012, que é a Lei Berenice Piana, é a mãe de uma autista de São Paulo muito famosa que lutou. Lá está claro, os autistas, a pessoa com laudo é considerada uma pessoa com deficiência. Então quando você vê essa fita aqui, quebra-cabeça, está lá na placa dos mercados, atendimento preferencial, junto com o idoso, junto com a gestante, por exemplo, tá tanto numa farmácia, num órgão público, vai fazer uma vacina, é porque ele tem atendimento agora prioritário. Notem a diferença, preferencial e prioritário. Entre as pessoas idosa, gestante, lactante, obesa, deficiente físico, o autista tem prioridade. Foi legislação desse ano. Por quê? Porque muitos autistas têm dificuldade em permanecer na fila. Não vão conseguir. Não que ele é melhor do que o outro. É uma condição dele. E o acompanhante também tem esse direito de estar com ele. Então, quando eu chegar, por exemplo, na fila do supermercado, atendimento preferencial, lá tem idoso, gestante, deficiente físico, pessoas com autismo, ele tem o direito de ir na frente. Só que a gente trabalha o Pedro para que ele permaneça na fila. Mas tem alguns autistas que não têm condição. Então você que é gerente, diretor, funcionário de um estabelecimento, seja público ou privado, você tem que saber disso. Ele pode passar na frente de todos porque ele tem prioridade devido à condição dele. Um assento no banco do ônibus também é para o autista, junto com o idoso, com a gestante, assim por diante. Então, respondendo a sua pergunta, a gente está trabalhando na Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Serra Catarinense. Eu sou um dos vice-presidentes. Vamos fazer o lançamento dela sábado, dia 21. Entre 14 e 16 horas haverá um seminário na Uniplac, depois a professora pode entrar com mais detalhes, falando sobre a questão da inclusão na educação e logo depois o lançamento da AMA Serra Catarinense. Para que a nossa AMA seja uma entidade que lute pelos direitos dos autistas, que mantenha o autismo sempre em evidência na sociedade. Nós não somos nenhuma clínica e nenhuma escola. A nossa ideia é fortalecer as estruturas que já existem, como o SER2 da Uniplac, o Instituto Autismo Lages e a APAI de Lages, que faz um trabalho fenomenal, para que eles possam ampliar a sua capacidade de atendimento, atendendo mais pessoas com transtorno do espectro autista. E motivar no poder público e também na iniciativa privada
a possibilidade das pessoas terem atendimentos garantidos pelo SUS de qualidade. Um deles é o laudo. Nós não temos hoje em Lages um neurologista pelo SUS que emita o laudo para as famílias. E isso é caro. Uma consulta no neurologista ela é em torno de R$600. E nós sabemos como é difícil para a nossa sociedade, na grande parte das pessoas, ter esse recurso no momento. E não é uma vez só. Então nós temos que trabalhar para isso, juntos. A AMA, o poder público, a iniciativa privada e a comunidade, mostrando que em torno de 2% da população é autista. Mas essa E esse questão, número é muito importante. essa questão não passa muito pelo aspecto cultural e da pouca divulgação do problema que existe aí, que está na nossa sociedade, porque como eu mencionei um pouquinho antes, isso é uma situação que há pouco tempo é que ela vem ganhando uma dimensão maior. Então, caberia, não vamos entrar aqui no mérito de que partido, né, político, que não existe isso aqui, as autoridades políticas, públicas, dessem uma dimensão maior a essa situação? O administrador público, ele tem que estar preparado para atender os interesses de toda a sociedade, certo, como você está falando. Certo. Aquele administrador público hoje que não colocar na pauta da sua gestão a política pública voltada para as pessoas com deficiência, ele está equivocado. Não é só para os autistas. Nós temos deficiente físico, claro, visual, de maneira geral. De maneira geral, né? Down. Como, né? Nós temos que também pensar em empregá-los aqueles que for possível. E existe hoje legislação para isso. Muitas vezes é falta dessa conexão entre quem tem a demanda tem a vaga e quem tem a necessidade de empregar. Aí entra a AMA. A AMA tem que mostrar isso para o poder público. A falta da AMA nos últimos 12 anos em Lages, houve a falta dessa conexão que você colocou agora aqui. E nós estamos vindo aqui de uma maneira apartidária. Claro. A nossa causa é autista. Nós temos um vice-presidente que é o Luan, que é autista, psicólogo, formado na Uniplac, atendendo pessoas, nível de suporte 1. É possível. Sim. É possível. E mostrar para o poder público, de nível municipal, estadual e federal, de que existe já um arcabouço, uma legislação, mas ele tem que ser aperfeiçoado para que se torne realidade. Só escrito não adianta. Tem que se tornar realidade. Então, tem que ser uma política pública. Perfeito. A mãe e o pai que tem hoje um filho em dúvida se ele é autista ou não, ou qualquer outra deficiência, ele tem que ter lá no Sistema Único de Saúde, na sua unidade básica, um encaminhamento para um profissional adequado que ele possa dizer, o seu filho é ou não autista. E se ele é autista, o encaminhamento a partir deste laudo para vamos colocar uma clínica, certo? Que tenha todos os profissionais para atender essa criança. Porque quanto antes, como falou a professora Vivian, iniciar as intervenções, ele vai ter desenvolvimento adequado. Meu filho levou 5 anos para falar, papai, foi a primeira palavra. Mas isso que ele tem. Nossa família, graças a Deus, tem um plano de saúde. Assim mesmo entrei na justiça contra o plano de saúde, porque queriam limitar o número de terapias, o que é um absurdo e ilegal, está lá na Lei 12764. Então você que é pai, você que é mãe, lute pelos direitos do teu filho. E hoje ele tem todas as terapias, independente de número, porque o autista, como a professora Vivian falou, é uma condição, uma deficiência que vai permanecer ao longo da vida. Ela vai ser amenizada com a evolução dele, diante de tratamento. Por isso que é uma questão de vida. Eu nem digo que é questão de saúde, é questão de vida. E nós, na sociedade, cada vez mais encontramos autistas adultos, pessoas inseridas na sociedade, com inúmeros trabalhos fabulosos para a sociedade. Então, não podemos discriminar. É crime. Está na Lei Brasileira de Inclusão. Quando você discrimina alguém em razão da sua deficiência, a pena pode ir de 2 a 3 anos de reclusão, regime fechado. Agora, se você usa redes sociais, de 5 até 5 anos. Isso é muito importante que as pessoas saibam. E uma das causas desse... As pessoas falam, como você perguntou, parece que agora tem muito mais, né? Sim. É que as redes sociais, a internet, ela disseminou conhecimento. Ajudou. Às vezes ruim, mas a maioria das vezes bom. E ajudou as pessoas a olhar, olha lá, tem uma mãe, tem uma professora,
tem um policial que tem o seu filho e meu filho vai aonde eu estiver, tá? Aonde eu estiver, meu filho estará comigo. Isso é de fundamental importância, né? As pessoas não queriam esconder, né? Exatamente, não esconda seu filho. Não, mas vão chorar, não tem problema. Vai ficar bem, não tem problema se ele fez teve um gatilho, naquele momento teve um comportamento que a gente entende, às vezes, eu também já vi o olhar das pessoas, não se preocupe com isso. Mude a sociedade, isso é inclusão. É a sociedade que tem que se adaptar ao autista e não o autista à sociedade. Claro. E faz parte da evolução humana. Não deixe seu filho de conviver aonde quiser, escola pública ou privada que seja. A escola tem que se preparar para o filho, para aquele aluno. É a escola. Eu, como policial, depois nós vamos falar, nossa instituição está se preparando para atender ocorrências com pessoas autistas. A instituição está se moldando à realidade e não o contrário. São mudanças de aspectos culturais que as pessoas precisam ter, né? Nós vamos fazer o primeiro intervalo. Gente, nós estamos recebendo hoje aqui o Tenente Coronel Pimentel e a professora e psicóloga Vivian conversando, né, que são voluntários, conversando sobre a questão do autismo, que é de fundamental importância, e é uma mudança, né, uma mudança de conhecimento que as pessoas precisam ter, porque isso está inserido na nossa sociedade, pode estar inclusive na sua família. Retornamos em seguida. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar. Nova Era TV. Bom, gente, estamos retornando aqui no nosso bate-papo hoje com o Tenente Coronel Pimentel e a professora e psicóloga Vivian, que desenvolve um trabalho de forma voluntária na questão do autismo. Professora, como é que a senhora desenvolve esse trabalho a nível de Lages ou de estado mesmo? A senhora faz palestras? Como é que é feito o seu trabalho nesse sentido? Uhum. Então, dentro da Uniplac, né, porque eu sou professora dentro da Uniplac, e desde que eu entrei na docência, nós temos, né, o curso de psicologia tem um projeto de extensão com familiares de pessoas autistas. Antes do Centro Especializado em Reabilitação, que é o SER2, que é coordenado pela Elusa Camargo, dentro da Uniplac, é um projeto a nível federal, e ele está dentro da Uniplac. Nós tínhamos já um projeto de sensibilização, de disseminação do conhecimento. E quando o SER foi instalado na Uniplac, nós ampliamos então a parceria, realizando grupos de familiares de pessoas com autismo, mas todas as pessoas participam, profissionais, estudantes, quem tiver interessado na causa, nós estamos sempre de portas abertas. E neste grupo, nós já avançamos muito, nós temos vereadores muito parceiros, o vereador Bruno Hartmann, ele já lutou juntamente com a Carol, que é a sua assessora, assim, eles já foram sancionadas várias legislações que são, assim, alusivas à causa autista, as pessoas com deficiência. Nós temos também, isso já começou lá em 2017, e tudo com a participação dos familiares. Os familiares levavam a necessidade, né? Por exemplo, antes não tínhamos nas filas, nos caixas de supermercados, enfim, né, no público mesmo, dos serviços públicos, nós não tínhamos o símbolo do autismo, que seria como
o Pimentel comentou, né, como uma identificação de que o autismo ele é uma prioridade, né? Tem o atendimento ali prioritário. E, enfim, assim, diante desses projetos, nós temos desenvolvidos palestras, nós sempre tivemos, assim, essa parceria com o município, com a rede municipal de educação, para a formação continuada de professores, porque nós entendemos que os autistas, eles hoje não estão mais chegando nas escolas, eles estão nas escolas. E estão também nas universidades e no ambiente de trabalho. Então, os autistas, eles estão aonde eles querem estar e devem estar. E nesse sentido, nessa perspectiva, a formação continuada, a busca de informação, ela é constante. Para quem não quer ser somente um número ali, mas sim quer fazer a diferença, quer ter resultados, porque esse é um outro ponto. As pessoas autistas, os estudantes com autismo, eles estão nas escolas, mas não é somente para socializar. A socialização, ela é importante, sim, com certeza ela é importante porque ela vai desenvolver várias áreas de desenvolvimento das pessoas. Porém, a aprendizagem, o ensino e a aprendizagem, ela precisa ser, assim, a linha de frente dentro de uma escola, não somente a socialização. Então, os professores buscarem esse conhecimento de como gerenciar um comportamento de uma criança, de um aluno, de um estudante autista, porque às vezes a gente precisa primeiro mostrar para eles para que aquele conteúdo é útil na tua vida. Porque se nós formos pensar, nós aprendemos a fórmula de Bhaskara, mas vou ser sincera aqui, até hoje eu não sei aonde eu aplico a fórmula de Bhaskara. Então esse ensino e aprendizagem, essa aprendizagem significativa, ela é importante para todas as pessoas, mas para as pessoas autistas, ela é ainda mais, porque eles precisam estar interessados no conteúdo, na atividade que está sendo realizada ali. E mostrar no que vai ser útil. E às vezes a gente não se dá conta que nós, para chegar nesse significado da aprendizagem, a gente tem que ir por uma via de interesse deles, né? Vamos colocar aqui o Pedro, né? O Pedro, ele tem o hiperfoco, como a gente fala, denomina, que é um foco muito ampliado, um interesse muito ampliado. Como os interesses dele são restritos, então nessa restrição ele se amplia. Sim. Então o hiperfoco do Pedro é em letras. Então, por exemplo, eu quero ensinar, vamos supor que a professora lá da escola, ela queira ensinar para o Pedro números, ou a somar, a dividir. Então, ela pode pegar as letras, mostrar as letras e, nessa via de interesse dele das letras, entrar nos números. Então, é a gente saber o que ele gosta, porque assim, o nosso cérebro, ele vai estimular a dopamina, e nós somos estimulados pela dopamina, e para a gente conseguir acessar esses estudantes, então nós vamos pela via de interesse deles. Então, vamos por assim, vamos pensar que eu sou de uma outra área, eu chego lá... Os professores querem, os estudantes querem aprender sobre o autismo mesmo. E eu chego lá e falo sobre construção civil. Os alunos, quem está ali ouvindo, não vai se interessar. Eles vão se agitar, eles vão se levantar, eles vão gritar. E é o que acontece com os autistas. Quando a gente não acessa a via de interesse deles, quando a gente não mostra a utilidade, o significado, eles vão se agitar. Pois é, mas daí como é que chega, por exemplo, na base, né, que é da educação, como é que chega na rede escolar
esse tipo de conhecimento das próprias escolas para passarem e para detectarem esse tipo de problema? Como é que eles têm conhecimento? Não têm conhecimento, em regra não tem, a grande maioria dos professores não tem conhecimento para detectar essa situação, ou tem? Então, eu só vou fazer um contexto, assim, que certo. é algo que eu sempre falo. Hoje em dia, o professor que não quiser trabalhar com a educação especial, com o público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, e se inclui o autismo, né, pela questão de legislação, eles não podem mais estar trabalhando. Porque antigamente, antes da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, antes de várias legislações, os professores escolhiam: eu quero trabalhar com educação especial, então eu vou para a PAI. Só que hoje não porque tem mais, outro tipo de porque né? eles eram somente institucionalizados. Certo. Só que hoje eles estão no ensino regular. Por lei? Sim, por lei. Quem sabe um dia a gente não precise mais de lei, né? Então, o professor que diz: eu não estou preparado para trabalhar com pessoas autistas, é a mesma coisa que a gente ir num médico clínico geral, dizer que está com dor de cabeça, e o médico dizer: olha, eu não estou preparado para atender a tua dor de cabeça. Então, não tem mais isso. Então, se você quer ser professor, você vai atender a diversidade humana. Certo. E com isso, agora eu entro na sua pergunta, e com isso eles precisam estar em constante formação, que é o que a gente denomina de formação continuada, porque o conhecimento, ele não se esgota. O conhecimento, ele é infinito. Nós vamos morrer sem conhecer tudo. E o autismo, ele tem assim um ponto de interrogação muito grande, porque nós ainda assim não se chegou à causa do autismo. Ele é considerado multifatorial. Geneticamente é o que mais responde a diversas perguntas. Mas, por exemplo, síndrome de Down. Síndrome de Down a gente sabe que é o cromossomo X, né? A gente sabe ali qual é, nós enxergamos. Mas o autismo, ele é tão, assim, ele é tão curioso que nós, de tantas pesquisas, de tantos avanços médicos, de tantos investimentos em pesquisas, mesmo assim ainda não diz, a causa do autismo é única e exclusivamente esta. Não tem, ele é multifatorial. Então, a incidência, ela é grande. Nos Estados Unidos, a cada 36 crianças de 8 anos de idade, uma tem autismo. No Brasil não temos o número, entretanto, nós identificamos que é um número semelhante, porque nas escolas, antes não tínhamos autistas em sala de aula, depois tínhamos um autista em sala de aula. Hoje em dia não é incomum nós encontrarmos 5 autistas numa sala de aula de ensino regular. E o professor, a professora que quer continuar, que tem o dom, que tem a vontade, que tem o interesse de fazer a diferença com aqueles alunos, tem que buscar. Eu toquei nesse assunto exatamente porque eu tenho conhecimento que o município de Lages, dentro da sua Secretaria de Educação, tem um órgão específico para esse atendimento, né? É por isso que eu quis até ressaltar que, assim, existe esse tipo de preocupação. Evidentemente que pode não estar ao nível que a gente ainda deseja, mas assim, no primeiro momento que nós passamos e disponibilizamos o nosso tempo, vocês, como voluntários, de a gente estar discutindo esse assunto, eu acho que o crescimento é inerente. Né? Não tem como nós não crescermos, porque em algum momento, alguma das pessoas que estão nos assistindo vão detectar que existe isso aí e tratar como uma situação dentro da sua normalidade, dentro do possível, né? Claro que a gente sabe que algumas coisas são mais difíceis, até para os próprios pais aceitarem. Né? Agora, eu queria saber como é que, até o Tenente Coronel Pimentel podia até passar para a gente, já que ele tem dentro da sua casa esse tipo de problema. Existe um tratamento clínico
ou é só a família tem que estar inserida? Como é que você desenvolve isso com o seu filho? Olha só, vamos partir do laudo. O neurologista disse: Pedro é autista. Perfeito. Daí ele coloca várias características o porquê deste autismo no laudo. Certo. E coloca assim: necessita de acompanhamento constante, atendimento multiprofissional. E cita uma das principais, um dos principais profissionais, né? Eu sempre digo, eu tenho uma irmã que ela é médica, está na área da psiquiatria, valorosos profissionais. Mas hoje, para mim, os profissionais que eu vou citar agora são tão valorosos quanto qualquer outro profissional. Mas muito importantes para o meu filho, psicólogos. O psicólogo é fundamental, é um dos primeiros. Fonoaudiólogo, por causa das dificuldades de fala. Psicólogo comportamento, o fonoaudiólogo, dificuldades na fala. Eu não sou técnico como a professora Vivian, mas sou pai e estou aprendendo com eles, todos eles. Terapeuta ocupacional. Analisa o comportamento e começa a agir ensinando, vamos colocar assim, como deve se comportar. Psicopedagogo. Esse é fundamental também. Existe o plano de ensino individualizado. Ele vai fazer um link, uma conexão com a escola. Muitas vezes a escola não tem profissional nessa área, precisa desse apoio. Olha, como ela falou, o Pedro tem hiperfoco em letras. Então vamos utilizar o hiperfoco em letras para sair também desse mundo. Os números, por exemplo. Eu depois até vou postar. Ontem eu vi a professora do meu filho. Eu quero agradecer, se o céu me permitir, o Colégio Cora Batalha. A professora Dani, a professora Morgana, e tem mais uma professora que é a regente, perdoe, esqueci seu nome. São profissionais abnegadas. Elas também têm parentes com autismo, entendem, se dedicam. Ontem eu vi o meu filho aprendendo a somar. Ele não estava sendo induzido. Ele viu os pontinhos, 2 mais 3 pontinhos, ele escreveu o 2 e o 3, eram mais no meio, igual a 5, por exemplo. Ela está, então, esse profissional da psicopedagogia, linkando com ela, porque ela era uma professora que não tinha domínio, ou seja, como a professora Vivian falou, o conhecimento é constante. Ela já tinha uma base, sou professora, mas como que eu vou atender o aluno com deficiência? Que tem que ter é a maneira de ensinar. Não é só deixá-lo na sala de aula. E era a socialização que ela falou. Inclusão é ele estar lá, dentro da realidade dele, aprendendo, evoluindo. Então, esses profissionais e fisioterapeuta, alguns têm, eu não sabia esse ano que eu aprendi, que muitas vezes a dificuldade muscular, eu vou colocar dificuldades, são deficiências, elas refletem na fala. Vejam, o conhecimento humano ele é amplo, né? Então, esses profissionais, os professores, em todas as áreas, né? Então, quero agradecer também ter visto o professor Armando se dedicar a colocar recurso para as salas de atendimento de educação especializados, os AEEs. Nós temos lá no Cora Batalha um espaço que agora vai ter, que foi adaptado, mas vai ter um espaço específico, um investimento da nossa Coordenadoria Regional de Educação. A professora que está lá, o apelido dela é Gi, faz um trabalho maravilhoso para aquelas crianças. É no contraturno. O Pedro tem dificuldades, por exemplo, no turno que ele trabalha, ele vem no contrato que estuda, ele vem no contraturno para ser fortalecido. Então, aproveitando a sua pergunta, dizer para os pais, principalmente para quem está começando no mundo do autismo, seu filho, se você tem dúvida, conseguiu o laudo, muito cuidado com profissionais mal intencionados ou que não têm vontade de se preparar. O meu filho sempre estudou em colégio particular, sempre, mas hoje, graças a Deus, ele está numa escola pública como o pai dele estudou. Eu fui no colégio industrial há muitos anos, e do Asdrubal, para quem é mais antigo, sabe o que eu estou contando. O colégio público que o meu filho está, eu encontrei professores de verdade. Professores, como a professora Vivian falou, comprometidos com a educação. Não é só com a causa autista. Ou seja, sempre estão lá estudando. Eu sei que tem profissionais da PAI ajudando, da psicologia da Uniplac, e elas colocam dinheiro do bolso. Ou seja, esses profissionais são maravilhosos. Infelizmente, na escola particular, infelizmente, a grande maioria eu não encontrei profissionais assim. E também clínicas. Tomem cuidado.
Há profissionais e profissionais. Não é porque eu digo que eu sou especialista em ABA, que é uma ciência que analisa o comportamento da pessoa e adapta tudo que ela falou aqui, as suas potencialidades para melhorar as suas deficiências, que é verdade é. Então tome muito cuidado com propagandas. Infelizmente eu tenho percebido um comércio muito forte sobre a causa dos nossos filhos, e não estão preocupados com que ele evolua, estão preocupados em receber. Isso é muito preocupante. O profissional precisa sim do seu recurso para viver, ninguém está questionando isso, mas o foco tem que ser a melhoria da qualidade de vida do paciente. Isso é fundamental, senão não é profissional. Por isso, na dúvida, procure o conselho de classe de cada profissional desse, veja se realmente ele está preparado, especializado para atender seu filho, porque se ele estiver mal preparado, o prejuízo ao seu filho, ao seu familiar é enorme. Professora, é evidente, né, que existem N situações, mas o sentimento que se tem é que existem mais histórias de sucesso, que as coisas evoluam favoravelmente, que você, a partir desse envolvimento familiar e de alguns profissionais, evidentemente, que têm conhecimento para isso, assim, a regressão do problema passa a ser menor dentro da sua casa? O conhecimento, a busca pelo conhecimento, a busca pelo tratamento, a gente coloca assim como uma questão até de... a gente pode dizer assim que o autismo ele não é um problema, né? O autismo ele é uma condição humana em que nós precisamos ter intervenções diferenciadas. Eu nunca me esqueço com esses projetos que nós desenvolvemos dentro e fora da Uniplac, porque ele acaba se expandindo. Eu nunca me esqueço assim que uma mãe... nós tínhamos o grupo de familiares semanal, dentro do SER, como havia mencionado, curso de psicologia e o centro especializado em reabilitação. E toda semana os pais relatavam o que aconteceu durante a semana, as evoluções, os desafios. E eu nunca me esqueço um dia que uma mãe falou assim... essa semana eu levei o meu filho no dentista e pela primeira vez ele abriu a boca para o dentista. Então o que a gente identifica aí? Que o que para uma família poderia passar despercebido, era algo fácil, era algo que não requeria assim, um esforço, vamos dizer assim, a família ela valorizou esse momento que para outras poderia passar sem perceber. Então é algo que acaba sendo conquistado, vamos dizer assim, mas não de uma maneira isolada. Aquela mãe que falou que o filho abriu a boca pela primeira vez no dentista, teve o dentista que também acreditou que aquele paciente poderia abrir a boca para ele fazer o tipo de tratamento, né? Então, é uma rede que ela precisa ser consolidada, os interesses precisam estar síncronos, né? Eles precisam ser compatíveis, o interesse tem que ser sempre o foco no desenvolvimento do paciente, no desenvolvimento do filho. Realmente isso que o Pimentel coloca, infelizmente, é uma realidade. O autismo virou um comércio e em alguns profissionais estão mais preocupados na quantidade, não na qualidade. Então, Por vezes tem alguns seres políticos também que às vezes querem se aproveitar dessa situação, né? Uhum. Existe isso e a também. gente identifica, claro, né? Tanto que aqui quando eu falei do vereador Bruno, né, nós temos a vereadora Suzana, não estou fazendo campanha política, mas sim valorizando certo comprometimento. Isso, porque nós fazemos, eles convidam, eles são muito ativos, sessões na Câmara de Vereadores, e nós sabemos
quais são os vereadores que estão lá nessas sessões especiais, eles não estão lá só em época de campanha, né? Então, e assim, eu costumo dizer, né, tem poucos vereadores, não é que tenham poucos vereadores, mas os que tem ali é porque de fato eles estão comprometidos, então vamos valorizar os que estão ali. São poucos, assim, às vezes tem 2 ali na bancada, às vezes tem 1 além do que está presidindo, mas a gente... É óbvio que nós gostaríamos que eles se engajassem mais, que tivessem mais vereadores comprometidos na causa, não somente em época de campanha, né? Mas sim que seja permanente esse compromisso. Mas que bom que temos, né? Que bom que temos. Se começamos com já é um grande caminho, sim. Porque às vezes nem todos... Agora, um trabalho de conscientização dos órgãos públicos no trabalho dessas situações, eu acho que é de fundamental importância, porque a gente não vê, eu particularmente não vejo o comprometimento, às vezes, de algumas gestões públicas, não estou falando de Lages especificamente, mas de maneira geral, até do próprio governo do Estado, em trabalhar algumas situações dessas. Você vê propaganda de tanta coisa, e mídia de tanta coisa, e num momento desse que você precisa conscientizar a sociedade, porque isso é cultural, né? Nós, às vezes, ao longo do tempo, não trabalhamos essa situação e fomos ficando restritos. Mas no primeiro momento que você começa a massificar esses momentos, eu acho que a sociedade começa a tomar um outro rumo. Sim, com certeza. E falam muito, assim, aproveitando essa tua fala, falam muito, mas o autismo virou moda. Não é que virou moda. É que o conhecimento, ele está ampliado, está de mais fácil acesso. Hoje a gente tem uma tela ali, digita, já aparece. Lógico que a gente tem que filtrar o que é científico, claro, o que não é, né? Enfim. Mas é que antes, há uns anos atrás, não vamos muito longe, então, historicamente, tínhamos muitos acidentes de trânsito, então, tínhamos mais acidentes de trânsito, então, as pessoas tinham mais possibilidades das pessoas terem deficiência física. Hoje em dia, nós avançamos nas vacinas, então, existe uma prevenção. Não estou sendo capacitista aqui, mas é só para a gente pensar o porquê que o autismo está tão em enfoque. Porque no autismo não existe uma forma de prevenção e não precisa também, a gente não quer, porque como o Pimentel falou, eles nascem do jeito que aí a gente não imagina eles diferentes, né? Porque eles têm uma pureza, eles nos ensinam muito, né? Então hoje em dia... Tem uma sensibilidade muito maior que muitas vezes nós, sim, teoricamente, dentro da normalidade, não temos, né? Sim, isso mesmo. Então, a própria palavra normalidade, né? É a sociedade querer colocar uma norma. E quem somos nós para colocarmos uma norma? Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Que chato seria. Professora, o céu já está me olhando atravessado, nós vamos encerrar mais esse bloco aí e retornamos em seguida para nós fazermos o encerramento e na sequência do nosso encerramento aqui junto com o Tenente Coronel Pimentel e a professora e psicóloga Vivi aqui, nós vamos passar um vídeo também aqui nessa questão do autismo que eu acho que é de muita importância vocês olharem ele. Retornamos em seguida. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar. Nova Era TV. Bom, gente, estamos iniciando aqui o nosso terceiro bloco e último bloco, dessa questão do autismo especificamente. Vamos passar um vídeo institucional aí da Polícia Militar acerca desse assunto e de que forma vem sendo tratada.
Olá, policiais militares! No vídeo de hoje iremos falar sobre a pessoa com transtorno do espectro autista e a interação dela com a polícia militar. Vamos tentar entender que a interação da pessoa autista gera uma situação crítica ao policial, pois o diagnóstico ou identificação imediata deste transtorno é muito difícil. A pessoa com transtorno de espectro autista pode apresentar as seguintes características: dificuldade na interação social, dificuldade na comunicação, reduzida manutenção do contato visual, sensibilidade tátil, auditiva e visual. O grau do transtorno pode ser nivelado de acordo com a gravidade dos sintomas em 3 níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1 e nível 2 são os mais comuns que o policial pode encontrar em sua atividade do dia a dia e possuem maior independência em executar tarefas do cotidiano. O transtorno do espectro autista, como o próprio nome já diz, é um espectro que tem várias diferenciações. Nesse espectro, de 10 pessoas, 9 têm alterações sensoriais. Essas alterações sensoriais correspondem às nossas vias visuais, auditivas, olfativas, gustativas, táteis. E nesse sentido, nós temos que ter essa sensibilidade em compreender que as pessoas vão ter essa hiperreatividade sensorial, alterações para mais ou para menos, que seria a hiporreatividade. Então, o que é importante saber para a polícia militar? Que o barulho da sirene pode ser hiperreativo para as pessoas com autismo, ou seja, pode ser ensurdecedor para eles de tão alto que possa sentir, ou também hiporreativo. Eles podem nem se dar conta de que o barulho está acontecendo. Também as luzes do giroflex, elas podem causar alterações. E nessas alterações visuais das pessoas com autismo, também pode acometer crises. Devido à sensibilidade tátil, algumas pessoas com autismo podem sentir desconforto ao serem tocadas. Desse modo, é muito importante que seja relatado se pode encostar ou não, mas o ideal é evitar o contato físico. Por isso que é importante, na hora da abordagem, quando for identificada a pessoa com autismo, ter essa sensibilidade de identificar se ela apresenta algum tipo de alteração sensorial. Também é importante ressaltar que nos comandos, na voz, na parte da comunicação, quanto mais objetivo for, melhor. Por isso a importância de seguir a nota de instrução da Polícia Militar, que lá tem todos os parâmetros, todos os objetivos e todas as formas de abordagem que vai qualificar essa questão de acessar as pessoas com autismo e não tratá-las de forma que elas se sintam mal ou que venha desencadear uma crise. Olá a todas e todos, meu nome é Luan, eu tenho 24 anos de idade, sou formado em psicologia e tenho diagnóstico de transtorno do espectro autista de nível 1. É importante a gente falar sobre essas questões de alterações sensoriais, porque nem todo autista vai sentir da mesma forma. Eu tenho algumas questões relacionadas à audição, a toques, mas outros autistas podem ter de outra forma. E isso é importante a gente estar destacando, porque a gente trazer que há essa diferença é realmente contemplar o espectro e não entender o transtorno como algo que é de uma forma. Na verdade, ele é de infinitas formas. Por isso que o símbolo do autismo é o infinito. As pessoas com autismo demonstram incômodos sensoriais. Isto pode ajudar o policial militar na sua identificação durante uma abordagem de rotina. O policial militar deve evitar técnicas de controle de contato ou controle físico para submeter a pessoa com transtorno do espectro autista aos seus comandos. Além disso, ele deve observar as seguintes ações: reduzir ou desligar sirenes e giroflex,
reduzir o volume do radiocomunicador, manter uma distância física de aproximadamente 1 metro da pessoa para evitar a sensação de ação invasiva, evitar movimentos bruscos e contato físico, dar previsibilidade de ações. Se necessário, utilize estímulos visuais, use poucas palavras e falas repetidas. Conquistando a confiança da pessoa com TEA, deve verificar se ele porta a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista ou outro documento de identificação de sua condição de autista. Os policiais podem oferecer algo em troca, como água, por exemplo. Isso pode ajudar a criar um vínculo de confiança, sempre perguntando, oferecendo ou deixando próximo ao indivíduo, mesmo sabendo que eventualmente será ignorado. Tudo isso fará com que a sua abordagem seja a melhor possível. Bom, estamos retornando aqui, vamos conversar um pouquinho com o Tenente Coronel Pimentel acerca de algumas normas ou da norma que está sendo criada a respeito de algumas situações que são detectadas no dia a dia da questão do autismo. Marcelo, Vivian, quem nos assiste. O vídeo que vocês acabaram de assistir, ele é fruto de um trabalho de várias entidades. Esse vídeo foi produzido pela Polícia Militar de Santa Catarina, é um vídeo institucional, está no nosso canal no YouTube. Pela Uniplac, em parceria com 2 cursos de jornalismo e psicologia, com a nossa Diretoria de Saúde e Promoção Social da Polícia Militar e também com policiais aqui do 2º Comando Regional de Polícia Militar, sediado em Lages. Ele mostra para a sociedade que a nossa corporação está instruindo os nossos policiais militares para identificarem as pessoas autistas pelas suas principais características, que alguns equipamentos nossos, por exemplo, giroflex, sirene, podem desencadear gatilhos que vão provocar crises, e isso pode dificultar a abordagem. Quando a gente fala em abordagem, não quer dizer que a pessoa está sendo abordada porque ela é uma criminosa, é o ato de interação entre o policial e o cidadão. Muitas vezes o policial vai dizer para uma pessoa, pare, ele não vai parar. No caso do autista, meu colega policial, ele não está compreendendo esse comando. A intenção dele não é te desobedecer, diferente de uma pessoa típica. Por isso que nós temos que evitar erros. Nos Estados Unidos, um menino com 13 anos estava em crise, autista, a mãe chamou a polícia para ajudá-la a conter a crise. Os policiais chegam com sirene, giroflex, as luzes em cima da viatura. O menino tem aquilo como um estímulo para que ele se descontrolasse e saia correndo. O policial foi atrás, 2. Seguindo um protocolo deles, de falar stop, pare, hand up, levante as mãos, polícia. 2 vezes, na terceira ele poderia disparar, e fizeram isso. Dispararam contra o menino. Felizmente o menino está vivo. Na nossa corporação, não. A nossa corporação é orientada pela nota de instrução 003 de 2021. Pode ser autista, mantenha uma distância de 1 metro para segurança, não seja invasivo, procure um responsável, desligue, baixe o volume da sirene ou do radiocomunicador. O giroflex pode ser desligado, ou seja, dá ao policial várias opções para que ele possa não despertar ou não desencadear uma crise na pessoa que ele está tentando interagir. E isso é muito importante para um desfecho feliz, vamos chamar assim, da ocorrência. E onde tudo isso começou? Lá em 2021, em julho, eu estava com meu filho no Shopping Neumarkt em Blumenau, e ele tentou andar num carrinho de bombeiro que tem aqui em Lages também, onde a criança senta no carrinho e o pai controla o carrinho. Ele tinha feito a mesma coisa em São Paulo 3 ou 4 dias antes. Quando ele viu o carrinho, ele falou para mim assim, e fala pouco, papai, fire truck, falou em caminhão dos bombeiros em inglês. Ele sentou e eu fui explicando para a moça, olha, meu filho vai sentar no carrinho, vai andar, e a época a mãe dele estava comigo, a mãe dele vai pagar aí para ti. Ela começou, quantos anos ele tem, qual o peso, eu fui dizendo. Ela assim, não, então não pode. Se ele tem 30 quilos e até 28, não pode. Então você que é pai e mãe. E eu tentei, gente, explicar. Moça, 2 quilos a mais,
não vai estragar o carrinho. Ou qual a norma que diz que até 28 ela não posso fazer nada. E foi extremamente, eu vou usar a palavra infeliz, mas ela causou muita dor a nós naquela época. Então eu vi a necessidade de ter conhecimento para evitar uma discriminação, como meu filho foi discriminado, né? E junto com a Polícia Militar, o Grupo Almeida Júnior e a AMA Blumenau na época, nós criamos então esse documento, que é a nota de instrução 003, que dá esses passos que o vídeo mostrou para os policiais. Fomos tão felizes nisso que a Polícia Militar do Paraná, o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul vieram até aqui, literalmente copiaram e aperfeiçoaram. E agora a Polícia Rodoviária Federal criou um projeto, a PRF Amiga do Autista, está levando para o Brasil todo, que tem patrulheiros, né? Policiais também, pais de autistas, mães de autistas. Nós estivemos lá na Universidade da PRF levando essa informação. Ou seja, do limão foi feita a limonada. E graças então ao que aconteceu com o meu filho, Pedro, eu não estou falando que é mérito nosso. Estou dizendo que Deus, através de nós, está agindo. E várias pessoas, inclusive vocês da imprensa, né, que estão aqui divulgando, Deus está agindo através de vocês. Então, para você que é pai, mãe, familiar, amigo, quando um pai e uma mãe resistirem à dúvida, mas não é autismo, não quer ver o que é óbvio, diga para ele o seguinte: um dia você não estará mais aqui. E esse menino, essa menina vai estar continuando sua caminhada. Não tenha receio. Vá até a AMA, procure informações na Uniplac, na internet de qualidade. Não tenha receio. O fato de ser autista não muda nada. Faz você ser um pouco melhor e exige esforço. Faz parte do processo ser pai e ser mãe. Obrigado. Tenente Coronel Pimentel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e a nossa gratidão pelo seu trabalho que o senhor vem realizando de forma voluntária aí a nível de Santa Catarina, né, e saindo fora do estado, inclusive para outros lugares do Brasil. Professora, obrigado também, e a minha gratidão também pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo aí para as pessoas, né, terem um pouco mais de conscientização e conhecimento dessa situação que está tão perto de nós e às vezes a gente se nega a aceitar a situação, mas da forma que vocês conduzem, é uma forma assim que aos nossos olhos parece que é uma forma muito mais tranquila de a gente encararmos essa situação. Muito obrigada, Marcelo, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade novamente para agradecer o CEL, agradecer o Pimentel pela nossa parceria, a vocês por darem essa visibilidade à causa autista e convidar que agora, dia 21 de outubro de 2023, neste sábado, nós teremos o primeiro seminário regional da educação especial para familiares, que o nosso objetivo é unir a família e a escola. Então, essa movimentação, essa idealização deste seminário partiu da professora Daniele com o professor Armando, da Coordenadoria Regional de Educação. Será dentro da Uniplac. Nós teremos atividades para as crianças devido ao mês da criança, então toda a comunidade está convidada a participar. Será às 13h30, nós vamos falar de toda a rede de atendimento às pessoas com deficiência, não somente do autismo. O Pimentel vai falar dos principais direitos das pessoas com deficiência e eu e a professora Daniele vamos falar sobre essa união da família e da escola. E, por fim, nós teremos todas as redes de atendimento às pessoas com deficiência e o lançamento da AMA Serra Catarinense. Então, fica o convite. Obrigada. Tenente Coronel, a gente não pode esquecer, né? Mas o hábito, né? Sempre um soldado. Sempre um soldado. Opa. Em primeiro lugar. Eu e meus dois irmãos, né? Dizemos que a PM é a nossa segunda mãe, né? Os três seguiram a mesma carreira. Muito obrigado, Marcelo, Cel, professora Vivian, pela oportunidade da Nova Era, né? Estamos falando aqui de autismo, segurança pública, falando de valores e falando de inclusão. Vocês hoje, né, ajudaram a conscientizar
e a incluir pessoas com deficiência na sociedade. Tenho certeza que esse programa vai ser assistido por muitas pessoas e muitas pessoas que precisavam dessas informações. Obrigado, que Deus nos permita retornar aqui em outro momento. Beleza, gente, muito obrigado. Hoje é um tipo de programa que a gente precisava ter mais tempo, né? Que realmente é um assunto que ele está aí muito em foco e a gente precisa, né? Precisa dar atenção, as pessoas precisam ter uma conscientização muito maior. Eu já, hoje, durante o programa, eu falei em 3 ou 4 vezes a questão de conscientização, mas eu acho que falta muito, mas assim, a partir do primeiro passo que a gente dá, eu acho que em algum momento, alguns de vocês que estão nos assistindo hoje, poderão, de forma positiva, externar essa situação que permeia aí na sociedade. Grande abraço a todos vocês e, se Deus quiser e Ele vai permitir, nós estaremos aqui na próxima semana.